Muito bem, Jó capítulo 1 foi onde o nosso querido irmão Paiva fez a leitura hoje, e hoje eu quero meditar com os irmãos numa palavra aqui baseada no livro de Jó, mas não para falar sobre provação, não para falar sobre provação, mas sobre o caráter virtuoso de Jó, como esse homem tinha várias virtudes importantes. Então nós queremos enfatizar aqui em Jó capítulo 1, versículo 1, Jó capítulo 1, versículo 1, abra aí a sua Bíblia. A Bíblia diz que Jó era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal, Assim disse o escritor. Em Jó capítulo 1, versículo 8, disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. E depois disso, ele sofreu várias provações, várias perdas de bens, de familiares, etc. Mas no capítulo 2, versículo 3, Deus disse novamente a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Ele se mantém íntegro, apesar. Então, meus amados irmãos, Jó, como vocês já sabem, era um homem comum, era um homem normal, que tinha a sua vida no dia a dia. A Bíblia diz que ele era um homem rico, era um homem de negócios, ele era sacerdote do lar, Jó não era um anjo, Jó não era um extraterrestre, era pessoa de carne e osso, como qualquer um de nós. Como também o profeta Elias, a Bíblia diz que o profeta Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, Então Jó era um homem comum do seu dia a dia, dos seus negócios, etc. Mas Jó era um homem que tinha um caráter virtuoso, Virtuoso vem de virtude, de qualidades, de qualidades de bom caráter. E isso aqui mostra, irmãos, que nós também podemos também ter um caráter igual ao de Jó. Jó era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas será que nós, hoje em dia, algum crente pode ter também um caráter virtuoso? Será que eu e você também pode ter um caráter virtuoso igual ao caráter do Jó? Nós sabemos, irmãos, que a Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 7, versículo 18 a 20, que o homem sem Cristo, o homem que não conhece a Deus, ele vive dominado pela natureza carnal e pecaminosa, porque todos nós temos essa natureza carnal e pecaminosa, e ele é escravo do pecado, ele é escravo desta natureza, e tudo que ele faz e coloca a mão, está ali, as digitais do pecado. Todos nós somos pecadores por natureza, e sem Deus, sem ajuda, sem o auxílio da graça de Deus, irmãos, não poderemos de maneira alguma ter um caráter virtuoso. Mas quando essa pessoa se converte a Cristo, quando a pessoa se converte ao Senhor, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, diz a Bíblia que essa pessoa se despe do velho homem e se reveste do novo homem. Efésios capítulo 4, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, Efésios capítulo 4, versículo 22 a 24, diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade.
Então, a gente se despe, né? Tira essa roupa velha do velho homem e se reveste, né? Com essa roupa nova, né? Que a Bíblia chama aqui do novo homem. Então, é possível, sim, com a ajuda de Deus, com a ajuda da graça de Deus, nós também termos um caráter virtuoso como o de Jó. Então, quando a gente experimenta essa transformação, porque a Bíblia diz que os que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e agora eis que tudo se fez novo. Então, não é mais o velho homem que vai mandar, quem vai dominar, que vai aparecer. Agora, como crente, como convertido a Cristo, agora vai ser o novo homem. Então, a consequência disso é que o crente crucifica a carne com suas paixões e desejos. Gálatas capítulo 5, versículo 24, a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, aqueles que servem a Cristo, já crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências ou paixões e desejos. Não porque nós mesmos temos força para isso, mas é Deus que nos dá graça, é Deus que nos ajuda, né, a crucificar essa carne. E quando eu digo aqui carne, irmãos, eu não estou falando de corpo, né? O corpo em si mesmo não tem pecado nenhum, né? Por isso que Jesus se fez carne e habitou entre nós. O corpo não é pecaminoso, o corpo é uma bênção. A Bíblia fala aqui de carne, se relacionando à natureza humana, pecaminosa. Essa natureza humana pecaminosa que todos nós temos, já nascemos assim, desde criancinha, que a gente já tem uma inclinação para o pecado, uma inclinação para desobedecer a Deus. Uma inclinação, para não fazer a vontade de Deus. É como que um carro já vem de fábrica desalinhado e puxando para um lado, puxando para um lado. Aí você é um problema, nunca vai andar reto porque ele puxa para um lado, já vem de fábrica. Então, o ser humano, ele já nasce pecador, com essa natureza humana sempre empurrando ele em direção ao pecado. Mas quando a pessoa aceita Cristo como Salvador, Deus nos dá a graça de crucificarmos a nossa carne com as paixões, com as suas paixões e seus desejos. E assim a gente passa a andar no Espírito, a gente passa a viver no Espírito e a gente passa a ser guiado pelo Espírito, conforme está lá em Gálatas capítulo 5, versículos 16, 18 e 25. Este é o segredo do crente. A Bíblia diz: andai em Espírito e não cumprireis os desejos da carne. Então, se você andar em Espírito, a consequência natural é você não mais viver escravizado pelos desejos da sua natureza pecaminosa. Então, veja que aqui tem 3 verbos: andar, viver e ser guiado, deixar ser guiado pelo Espírito. Então, verbo é uma palavra que denota ação. Então, exige de nós alguma ação. A gente precisa andar, a gente precisa viver e ser guiado pelo Espírito Santo. Então, nós vemos aqui nessas características de Jó, que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Uma pessoa íntegra, irmãos, é uma pessoa que é sã. Uma pessoa íntegra, ela é sã, é saudável, é correta, irrepreensível e inatacável em sua ética e moral. Uma pessoa íntegra é uma pessoa honesta. Uma pessoa íntegra é aquela que mantém as características virtuosas originais. E isso aqui, irmãos, a ideia desse conceito, imagine uma comida que você faz hoje, coloca na mesa, muito gostosa, bonita, saborosa, dá vontade de comer, né? Não pode comer demais, senão é gula, né, Genildo? Então, é uma comida boa, bonita, de boa aparência, gostosa e saborosa, mas você deixa lá aquela comida em cima da mesa por vários dias, não coloca na geladeira, deixa lá por vários dias. O que é que vai acontecer, irmãos, com aquela comida? Vai perder a integridade, vai se corromper.
né, vai se deteriorar, né, vai estragar. Os micro-organismos, as bactérias, os fungos que existem no ambiente e dentro da própria comida, vai começar a alterar as características originais. De vez em quando acontece aí, em alguns cantos a gente vai comer uma comida frita, um negócio assim, bota na boca, sinta um gosto de ranço. Bota fora na hora, porque aquele ranço é óleo que já está ficando velho, né? Já perdeu as características originais, desintegrou, não manteve mais a integridade, E a Bíblia fala, né, que nós também podemos e devemos ser íntegros, manter as características originais. E isso é um desafio para todo crente, porque todo mundo sabe, conhece aqui, quantos exemplos de pessoas que você diz, fulano de tal era tão crente, mas depois só a misericórdia de Deus. Fulano de tal era uma bênção, fulano de tal era um crente virtuoso, mas depois que começou a trabalhar ali naquele lugar, aí mudou demais. Depois que fez aquele curso, ele já não é mais o mesmo. Depois que ele assumiu aquela posição, aí ele ficou mais liberal. Depois que ele fez isso, aquilo outro, já não é mais o mesmo. E muitos irmãos, assim, de idade, vamos dizer assim, que tem mais tempo na estrada, né? Que tem mais tempo na estrada, às vezes fica com um certo saudosismo de observar, né? Que quanta coisa mudou ao longo dos anos. Nós precisamos, irmãos, manter a integridade doutrinária da igreja. Precisamos manter a integridade do Evangelho, não podemos corromper. Uma coisa corrompida, a corrupção é algo que destrói a integridade, é algo que destrói as características originais. E nós devemos, irmãos, agir para atuar, no sentido de evitar isso. No passado, como é que se fazia, para poder conservar a carne aqui no Nordeste? Bota sal nela, bota sal na carne, que evita da carne se corromper, se estragar e apodrecer. E nós, irmãos, somos sal da terra. Glórias ao nome de Jesus. Então a igreja precisa manter a sua integridade, a integridade da sua missão, a integridade doutrinária, guardar o bom depósito que recebemos do Senhor. O crente, irmãos, também. E às vezes eu fico triste, irmãos, em ver pessoas que eram uma bênção aqui na igreja, só porque passou num vestibular aí, na repescagem do curso que tem menor concorrência, e agora é universitário, aí fica todo inchado e achando que sabe de tudo, e sabe todas as coisas do mundo, todo mundo na igreja está errado, e os pastores estão errados, e ninguém não sei o quê, o mundo não serve mais, e está só ele que está certo. E aí, irmãos, aquela pessoa que era fervorosa, aquela pessoa que tinha fé, aí agora está toda metida, né, achando que é a última Coca-Cola gelada no deserto, né? Então, a gente precisa, irmãos, manter a nossa integridade. Filipenses 2:15 disse, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. O ambiente onde a gente vive, o ambiente onde a gente trabalha, onde a gente estuda, o ambiente no qual a gente vive no dia a dia, tem uma influência, tem um poder muito grande, irmãos, de nos influenciar, para poder fazer com que a gente se corrompa, para que a gente se afaste dos caminhos do Senhor. Mas nós, irmãos, temos que resistir. Nós não podemos simplesmente ser produto do ambiente. Nós temos que resistir e manter a nossa integridade. Glórias a Deus. Eu sou crente andando de bicicleta, mas se Deus me der mais condição eu comprar uma moto, eu vou continuar crente do mesmo jeito. Se Deus me der condição de comprar um carro, eu vou continuar crente do mesmo jeito.
Eu sou crente estudando no ensino médio, mas eu vou continuar sendo crente na graduação, na universidade. Se eu passar no mestrado e cursar o mestrado, vou continuar crente do mesmo jeito. Se eu fizer o doutorado, também vou continuar crente do mesmo jeito. Se eu for professor de doutor, vou continuar sendo crente do mesmo jeito. Eu não vou trocar Jesus por 30 moedas de prata e nem pelos aplausos do mundo. Deus conta comigo, Deus conta com você, para que sejamos íntegros, para que sejamos filhos de Deus, irrepreensíveis e sinceros, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. Deus quer que você brilhe como estrelas no universo. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. O mundo vive em trevas e a igreja é a luz do mundo. O crente é a luz do mundo. Onde você for, irmãos, você tem que ser luz. Onde a gente for, temos que ser luz. Irmãos, nós, na verdade, os físicos dizem aí, né, que nem existe a cor preta, né, não existe trevas, o que existe é a ausência de luz. Que luz é essa que se apaga diante de qualquer trevinha? Não tem lógica, irmãos. Você chega aí no mato aí, no lugar aí, você acender qualquer coisinha, acender um foquite lá, qualquer luzinha bem pequenininha que seja, um vagalume que tiver lá, você já vê logo, porque a luz, irmãos, ela expulsa as trevas. Glória a Deus. As trevas não podem engolir a luz. Então nós, como crentes e como igreja, né, Deus nos chama para isso. A gente vive no meio de uma geração corrompida e perversa, não para que você se corrompa, não para que você se perverta, não para que você se perca a sua integridade, mas para que você brilhe como astros no mundo. 1 Pedro 2:12, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam e de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. O crente, irmãos, deve ter conduta exemplar. É obrigado a ter conduta exemplar. Se ele é empregado, tem que ser um empregado exemplar. Se ele é patrão, tem que ser um patrão exemplar. Se ele é estudante, tem que ser um estudante exemplar. Se é professor, tem que ser um professor exemplar. Deus quer que cada um de nós, irmãos, viva neste mundo, no meio das pessoas ímpias, que, como diz a Bíblia Sagrada, fazendo a vontade de Deus. Jesus disse, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o nome do vosso Pai que estás no céu. Toda vez que um crente se corrompe neste mundo, toda vez que um crente não mantém a sua integridade, irmãos, ao invés dele provocar nas pessoas do mundo o desejo de glorificar a Deus, ele vai provocar nas pessoas do mundo o ódio e a raiva contra os crentes, contra a igreja, e vai dizer, que Deus é esse? Que Deus é esse? Nós temos milhões de evangélicos no Brasil, irmãos, mas se somar tudo, botar no liquidificador, sobra poucos. Porque está faltando testemunho, está faltando integridade. Então, devemos manter a nossa integridade, mesmo sendo odiado e sofrendo perseguições pelos ímpios. A Bíblia diz em Provérbios 29:10, Provérbios 29:10, a Bíblia diz que que aquele que é íntegro, ele sofre perseguição. Os violentos odeiam os honestos e procuram matar os homens íntegros. Às vezes você está numa repartição, numa determinada empresa, num determinado contexto, aparece ali um movimento, um arrumadinho para fazer algo errado, e quando chega no crente, quando bate no crente, isso aqui não. Aí eles ficam com raiva. Fica com raiva, é para ficar mesmo. É para ficar mesmo. E aí a gente vai ser provado, irmãos. Vamos manter a nossa integridade, ou a gente vai dizer, porque todo mundo faz mesmo, né? Todo mundo faz mesmo. Tem até um irmão que também faz, eu vou fazer também. Tem até um pastor que faz, eu vou fazer também. Olha o dedinho. Tem que parar no crente, irmãos.
Aleluia. As pessoas do mundo, irmãos, eles detestam, né? Eles detestam as pessoas que não andam em integridade, odeia e detesta aqueles que andam em integridade e quer fazer de tudo para corromper. Se lá no seu grupo de trabalho tem 10 pessoas, 9 estão corrompidos e só você está fazendo certo, eles vão infernizar a sua vida dia todo dia, para você também entrar no esquema, para você também se corromper, né, e começar a ser um deles. É as trevas querendo, irmão, sufocar e acabar com a luz, mas não deixe que isso aconteça. Somos odiados, né? Somos perseguidos, como Abel foi odiado por Caim. É interessante, irmãos, 1 João capítulo 3, versículos 12 e 13, em relação a Cael e Abim, Abel e Caim, Abel e Caim, a Bíblia diz assim: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Então, irmãos, é isso que acontece, esse sentimento como Caim teve contra Abel. Porque Abel era justo, as obras de Abel agradavam a Deus, e a deles não, então aquilo incomodava, então tinha que cancelar Abel de qualquer jeito, e assim aconteceu o primeiro homicídio na terra. Além de ser íntegro, Jó também era um homem reto. Reto é aquele que é correto, certo, direito, né? E que anda em retidão. Quantas vezes você tem dito: rapaz, fulano de tal, pensa numa pessoa correta, pensa numa pessoa direita, né? Uma pessoa direita, uma pessoa correta, né? Uma pessoa reta, irmãos, é uma pessoa que não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda, né? Ela anda em retidão. É uma pessoa que está alinhada, não puxa para um lado e nem puxa para outro. Josué capítulo 1, versículo 7, Josué foi aconselhado assim: tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. A pessoa reta é aquela que anda conforme os mandamentos do Senhor. É aquela pessoa que anda de acordo com a palavra de Deus. Ela não subestima nem superestima. Ela não cria mandamento nem inventa mandamento. Ela anda conforme a palavra do Senhor. Então isso é a retidão, é andar conforme a vontade de Deus. A Bíblia diz em Gênesis 6 e 9... que Noé era um homem reto e justo. Atos 10, 22, a Bíblia diz também que Cornélio era um homem reto. E esses homens, irmãos, eram retos, justos e tementes a Deus. Mas, infelizmente, a Bíblia também traz informações e colocações aqui que os falsos mestres, eles não andam na retidão. Os falsos mestres, aqueles que ensinam doutrinas heréticas, aqueles que ensinam heresias, aqueles que influenciam o povo para se desviar dos caminhos do Senhor, formadores de opinião, lideranças que, podendo influenciar o povo para andar em retidão nos caminhos do Senhor, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, eles desviam o povo, seja para a direita ou para a esquerda. 2 Pedro 2,15, Pedro disse que esses falsos mestres abandonaram o caminho reto e se desviaram seguindo o caminho de Balaão. Saíram da linha, abandonaram o caminho reto e se desviaram. E eles, irmãos, além de se desviarem, querem também desviar os outros. A Bíblia, irmãos,
todo o Novo Testamento principalmente, tem muitas palavras duras contra os falsos mestres. Porque esses falsos mestres, irmãos, eles se levantam no meio de nós, introduzindo heresias de perdição no meio do povo. Então a gente precisa ter muito cuidado. Devemos andar no caminho da retidão, nem se desviar para a direita, nem para a esquerda, porque esta é a vontade do Senhor. Além de ser íntegro e reto, Jó também era uma pessoa temente a Deus e que se desviava do mal. Aleluia. Irmãos, é muito interessante essa questão desse conceito de temente a Deus, ter temor de Deus. Muitas vezes, quando a gente fala de temor de Deus, a gente fala logo em medo de Deus, em medo de Deus. E no passado, a gente muitas vezes, culturalmente, às vezes se ensinava às crianças: menino, não faça isso não, senão Deus vai castigar. Não sei o que Deus vai castigar você. Tudo de ruim que acontecia na vida das pessoas, é Deus que castigou. Às vezes a pessoa está andando aí, desavisado, leva uma topada: eita, foi Deus que castigou você, porque você não presta. E não sei o que. Então, muitas pessoas, né, se criaram desde criança com aquela ideia, irmãos, de que Deus é apenas aquele juiz impiedoso que estava toda hora ali, né, pronto com a espada para executar a pena contra os faltosos, né? E você tinha que ter medo de Deus. Tem gente até, irmãos, que é crente até porque, sabe por que tem medo de ir para o inferno? Ele fica racionalmente, ele analisa: rapaz, se é de ir para o céu, para o inferno, eu prefiro ir para o céu. Aí vai ser crente. Não é assim, irmãos. O nosso relacionamento com Deus não deve ser: eu sou crente porque eu tenho medo de ir para o inferno. Não, eu sou crente porque eu amo o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, de todas as minhas forças. Eu sirvo a Deus por amor. O nosso relacionamento com Deus, ele deve ser baseado no amor e não no medo de ser castigado. Porque se algum dia, irmãos, retirar o castigo, aí o que acontece? A pessoa vai fazer o mal. Tem tantas leis aí, irmãos, que existem, e muitas leis que existem aí, lá no texto da lei, tem que colocar lá as penalidades para os infratores da lei, né? Porque se ele não cumprir, vai pagar caro. Mas nós, irmãos, devemos andar na lei, devemos andar uma vida de retidão, fazer o que é certo, não com medo da punição, mas devemos ter consciência que é o nosso dever, e a gente deve ter prazer naquilo. Deve ter prazer naquilo, né? Não é apenas porque é obrigado. Então, Deus, irmãos, Ele opera uma transformação tão grande na nossa vida, que nós temos prazer na lei do Senhor. A Bíblia diz: antes ele tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele tem prazer de fazer a coisa certa, tem prazer de andar em retidão. Por quê? Porque ele teme a Deus. Então, temer a Deus não é ter medo de Deus. Mas o que é temer a Deus? Temer a Deus é respeitar a Deus, é ter respeito, é ter consideração, é reverenciar a Deus como soberano Deus e como nosso Pai. Então isso que é temer a Deus. Porque, eu não vou fazer isso não, porque senão tem o irmão vai ver, o pastor vai ver, então não vou fazer não. Então aqui na igreja e perto aqui na minha cidade eu sou crente. Porque de repente vai que eu estou andando aí na rua, eu encontro com um crente, ele vê eu fazendo coisa errada, aí me entrega. Aí aqui eu sou crente, mas se eu viajar para outro estado, aí lá, não, irmãos, não é assim. A gente é crente na frente de todo mundo e é crente estando sozinho em qualquer lugar. É no shopping, é na igreja, é na faculdade, é em casa, é lá no seu escritório, você sozinho lá, tem que ser crente também. É você sozinho lá, olhando as redes sociais, ou o Zap, ou o Facebook, tem que ser crente também. Quem tem temor de Deus, irmãos, não obedece a palavra de Deus só por medo de punição, ou porque tem um vigia aí, não. Quem tem temor de Deus,
ele tem respeito a Deus, ele tem consideração a Deus, independentemente de alguém estar vendo ou não estar vendo. Pastor não deve ficar vigiando a vida de ninguém. Pastor não deve viver pastorando o namoro de ninguém. Pastor não deve ficar vigiando depois do culto, quem vai para onde, com quem, não sei o quê. Não, isso aí é a responsabilidade dos pais. Os pais procurem saber onde os seus filhos andam, com quem andam, o que estão fazendo e assim por diante. Mas, irmãos, temos que ensinar as pessoas a ter temor de Deus, porque quem é temente a Deus, ele não vai fazer o mal, ele não vai praticar o pecado em situação nenhuma. Atos capítulo 10, versículos 34 e 35. Deus não trata as pessoas com parcialidade, ou, em outras palavras, Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Primeiro vem o temor a Deus. Você teme a Deus por quê? Porque você ama a Deus. Os irmãos sabem que todos os mandamentos da Bíblia, eles se resumem em apenas dois, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? Então, irmãos, quem ama, considera. Quem ama, respeita. Então, se eu amo a Deus, se você ama a Deus, você vai ter temor de Deus, vai ter consideração a Deus, vai ter respeito a Deus e como seu Pai. Então, ele diz, aquele que o teme e faz o que é justo, isso é aceitável. Então, temer a Deus é consequência do amor que temos a Deus, e como consequência disso, vamos fazer o que é agradável a Deus, vamos andar em retidão e fazer a vontade do Senhor. A Bíblia, irmãos, lá em Jeremias capítulo 35, é uma história muito interessante, que é a história lá dos Recabitas. A história dos Recabitas. Quem não leu ainda essa história, um dever de casa, uma tarefa de casa, para você ler quando chegar em casa, Jeremias capítulo 35. Por quê, irmãos? Naquela época que Jeremias profetizava para Israel, estava todo mundo desviado. Pense num desmantelo. Sacerdote, profeta, era o povo, os príncipes, não sobrava ninguém. Era uma apostasia generalizada lá em Judá e em Jerusalém. E tinha profeta falso lá, babão da corte, que ficava profetizando mentira. E Deus, irmão, chamou Jeremias para poder denunciar o pecado e falar a palavra de Deus. E Deus ensinando ali a Jeremias e disse, olha, o meu povo me abandonou, o meu povo não guardou o conserto, o meu povo não permaneceu íntegro, o meu povo se corrompeu, já não é mais o mesmo, o meu povo rompeu a aliança, quebrou o trato. E aí Deus manda Jeremias, irmãos, ir lá na casa dos Recabitas e chamar eles para tomar vinho, para beber vinho, lá dentro do templo. Às vezes Deus faz umas coisas assim, irmão, meio doida, doida entre aspas, viu, irmão? Deus não é doido, não. Deus faz umas coisas assim, que desafia a nossa lógica e a nossa razão. Mas ali, irmãos, era um teste. Era um teste, uma aprovação para os Recabitas, e também uma lição importante para Jeremias entender. E ali, Jeremias foi, olha, irmão, Jeremias era o homem de Deus ali, mais respeitado ali naquela época, e os Recabitas, se não fossem íntegros, se os Recabitas não fossem retos, o que é que ia acontecer? Ah, meu irmão, eu não bebo não, eu não bebo vinho não, e nem na casa do Senhor, mas já que o profeta está chamando, já que o profeta está dizendo para ir, opa, agora eu vou aproveitar. Ah, irmãos, eu não faço isso não, que é pecado. Mas se o pastor liberou, aí eu vou fazer. Aí vai para o inferno. Você e o pastor que liberou. O que é que adianta? Temos que seguir a palavra de Deus, irmãos. Ah, porque essa igreja é não sei o quê. Eu vou para outra igreja lá, porque é uma igreja não sei aonde o pastor liberou não sei o quê. Aquela igreja pode. Aquela igreja é inclusiva. Inclui tudo quanto é pecado. Vai para o inferno também, irmãos.
Não tem jeito. E ali ele foi e convidou os recabitas para fazer aquilo, para beber vinho lá dentro do templo. E os recabitas disseram: não, Jeremias, eu sei que você é um homem de Deus, eu sei que você é um profeta do Senhor, mas eu não vou fazer isso, porque os meus pais, aleluia, os meus pais me ensinaram que eu não deveria fazer isso. Então nós vemos ali, irmãos, e Deus mandou que Jeremias fizesse isso, esse teste, porque Deus sabia da integridade dos recabitas, porque Deus queria ensinar Jeremias a importância de manter a integridade apesar das circunstâncias. E ali ele disse: meu pai me ensinou que isso era errado e eu não vou fazer isso. E meu pai já morreu, já não está mais entre nós, mas eu vou guardar o princípio. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, temor a Deus é respeitar a Deus, é ter consideração a Deus. Ah, pastor, mas estamos no século 21, e daí? Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Uma das características de Deus é a imutabilidade. Ele é imutável, ele não muda. Ah, mas você está muito retrógrado e atrasado, é crente quadrado. Aí, como diz o índice Cícero Nogueira, né? Crente quadrado é bom porque ele não rola na ladeira, né? O redondo, igual uma bola, uma esfera, se soltar na ladeira, ele vai lá para baixo, vai cair no abismo. O crente quadrado, ele não rola, ele fica no lugar. Glórias ao nome de Jesus. É como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Então, irmãos, Provérbios 3:7. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal. Está muito relacionado temer a Deus e se afastar do mal. O crente, irmãos, não pode viver correndo atrás do mundo. O crente tem que se afastar do mal. Tem gente, irmãos, que tem um chama, tem um imã, com coisa errada. Tem muitos problemas, muitas corrupções, muitas coisas erradas. Vai e vem, você vê lá para aquelas mesmas pessoas. Parece que tem um chama porque não presta. Então, irmãos, a gente tem que temer a Deus e se desviar do mal, se afastar do mal, passar bem longe. A gente não pode, irmãos, ficar flertando, porque natureza carnal e pecaminosa do homem e o mal são duas coisas que não podem andar juntas, tem que ficar afastado. É como fogo e gasolina, se se aproximar demais, explode. Então temos que ter cuidado. Provérbios 16:6. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor se evita o mal. Nós evitamos o mal. O que é o mal, irmãos? O mal é qualquer coisa que faz nos afastar de Deus. É qualquer coisa que faz perder, com que a gente perca a comunhão do Senhor. É o mal moral, é o pecado, é a desobediência, a rebeldia contra Deus. 1 aos Tessalonicenses 5:22, a Bíblia diz: afastem-se de toda forma de mal, abstende-vos de toda aparência do mal. A gente tem, irmãos, que passar longe. O justo vê o mal e se afasta dele. Efésios 5:11. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las. Tem crente, irmãos, que não faz determinados maus, mas ele consente com os outros que fazem. E às vezes até na igreja tem crente que quer fazer determinada coisa errada, não tem coragem. Às vezes porque pode perder o cargo dela, ou dele, ou do cônjuge, mas aí, incentiva outros a fazerem. Às vezes, irmãos, tem pais que não têm coragem de fazer determinadas coisas erradas, mas ele bota os filhos fazer. Às vezes, tem mãe que até anda com a roupa decente, mas veste as filhas com roupa indecente. Ela é doida, ela morre de vontade de andar também com a roupa indecente. Ela concorda com aquilo, ela acha certo aquilo, mas ela não tem coragem de fazer por causa da reprovação. Não é por causa do Senhor, não, é por causa das línguas. Mas aí ela projeta aquele desejo nela, na filha.
e vai incentivar a filha a fazer o mal. Mas a Bíblia diz que a gente não pode ser cúmplices das obras infrutíferas nas trevas. Pelo contrário, devemos reprová-las. Não concorde, irmãos, com nada errado. Não concorde com nada errado em qualquer lugar, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, na igreja, na rua, em qualquer lugar. Não compactue com nada errado, porque nós podemos pecar não somente por ação, mas também por consentimento, por concordar e às vezes também por omissão. Glória a Deus. 9h, está na hora de ir embora. Conclusão. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Eclesiastes 12, 13 diz assim: de tudo o que se ouviu, a conclusão é esta. Olha aí, irmãos, até o versículo fala de conclusão. De tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Aleluia. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe a igreja. Então, a conclusão de tudo isso que falamos nesta noite: teme a Deus, Teme a Deus, se afaste do mal. Esse é o dever de todos nós. E não somente um dever, mas é uma bênção. É bom para a gente ser assim. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar a Deus.